Oi, gente! Então, o que é que eu reservei para esse encontro da gente agora? Falar do poeta Raimundo Corrêa, que é um poeta parnasiano, mas que faz uma leve transição para a escola simbolista, certo? Raimundo Corrêa, ele iniciou a carreira dele como romântico. Então aí você já tem basicamente uma alusão, né, a um olhar diferenciado em relação aos outros poetas parnasianos que a gente trabalhou, certo? O Raimundo Corrêa, ele começou inspirado em quem? Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Castro Alves, certo? Mas depois ele assumiu o parnasianismo, certo? Ele enveredou pelo lado, né, bem parnasiano, bem típico Alberto de Oliveira, com todas as técnicas, né, todo o trabalho da perfeição formal, a questão da construção do poema, a valorização do soneto, o trabalho com as rimas, ou seja, o culto à forma, como a gente bem sabe, que é um trabalho bem esteticista, né, bem formalista do parnasiano, certo? Juntamente com Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, o poeta Raimundo Corrêa forma a Tríade Parnasiana, o conjunto dos três poetas que mais se destacaram nesse período. Agora, vale a pena a gente alertar que nós também tivemos, tá certo, nesse período, outros escritores. E entre esses escritores, eu tenho a presença da primeira mulher, a Francisca Júlia, gente, certo? Que é uma poetisa, né, também desse período, e que constrói poemas, tá certo? Com a técnica parnasiana, com a forma parnasiana, mas que tem uma certa beleza, né, nas suas temáticas. Ela também aborda, né, a questão dos temas que fogem do contexto, né, de sua época. Então tem aquela pequena fuga, né, que o parnasiano propõe. Mas o que é mais interessante, independente de qualquer coisa, é saber que eu estou falando para vocês da primeira poetisa. Até então a gente não trabalhou nenhuma mulher. Infelizmente, a nossa sociedade, né, é patriarcal, né? Nessa época, então, nem se fala. E, obviamente, que a Francisca Júlia, ela vai sofrer muitos problemas no decorrer da sua ação, né, como escritora. Tanto que, após casar, ela vai abdicar desse trabalho, tá bom? Gente, mas voltando agora para o Raimundo Corrêa. Raimundo Corrêa, como vocês podem ver aqui nesse primeiro poema, tá? E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um soneto, não é isso? Eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, 4, 4, 3, 3. E eu vou encontrar todo aquele trabalho das rimas, não é isso? Olha aí, escultura rimando com escura. Então, eu tenho uma rima rica já, porque é o quê? Classe gramatical diferente. Eu tenho um substantivo com um adjetivo, não é? Eu tenho o vocabulário, não é isso? O vocabulário também, ele é, de uma certa forma, formal, requintado, né? Para trazer justamente a beleza também com as palavras. E a temática, ó, eu estou descrevendo uma escultura grega, tá? Eu amo os gregos tipos de escultura, pagãs nuas no mármore entalhadas. Não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfesadas. Quero um pleno esplendor, viço e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres, de carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela de luxuriantes formas, entrevê-la de transparente túnica através. Quero vê-la sem pejo, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua da cabeça aos pés. E aí você percebe que ele está descrevendo basicamente como as esculturas gregas se propunham, se mostravam, né? Como se trabalhava. Então, a descrição permanece. Perceberam? Que é uma característica parnasiana. Esse detalhe descritivo, não é isso? Porém, o Raimundo Corrêa também se dedica ao trabalho como tradutor. E aí, por esse trabalho jornalístico de tradutor,
ele acaba entrando em contato com uma vertente que aqui no Brasil a gente não trabalhava, demorou para trabalhar. E que o parnasianismo daqui, né, basicamente, teria que tentar seguir, né, o Olavo Bilac, ele não segue genuinamente, mas o Raimundo Corrêa também quebra, tá, aquele gelo, aquela frieza que é proposta, de uma certa maneira, pela estética parnasiana. Ou seja, ele coloca emoção no poema. Só que a emoção dele, gente, ela vai migrar muito para o lado da melancolia. Porque aí a gente já consegue também distinguir um pouco, né, o Raimundo Corrêa do Olavo Bilac. E segundo, ele vai introduzir o que a gente chama de temáticas metafísicas, ou seja, uma visão mais filosófica, para falar de coisas mais sensíveis da existência humana, do ser humano, tá? Então ele vai falar, não é só falar do amor, ele vai falar dos sentimentos humanos, ele vai trazer a abordagem da essência do ser humano. E isso aí o Olavo Bilac não fez, tá? Esse trabalho, né, como eu coloquei aqui para vocês nesse texto, ó, o acento pessimista, a busca de uma dimensão quase filosófica para o fracasso dos sonhos e certas emanações sensíveis. Vejam que isso a gente não tem Olavo Bilac, então a gente já consegue fazer uma diferença, certo? Você vai tê-lo, né, falando de temáticas que vão ser, na verdade, olha aí o que eu falo de pré-simbolista, coisas que vão ser apuradas e aprofundadas pela próxima escola, que é justamente esse lado, né, essa visão interior, se voltando para o eu, tá? Eu volto no simbolismo, próxima escola, após o parnasianismo, ele volta a falar dos sentimentos do eu. Tem algo egocêntrico aí, tá certo, na parada. E você vai ver também isso já aqui, né, sendo trabalhado em Raimundo Corrêa. Amor e vida. Esconde minha alma no íntimo, oprimida. Este amor infeliz, como se for um crime aos olhos dessa, que ela adora. Dessa que, crendo-a, crera-se ofendida. A crua e rija lâmina homicida do seu desdém vara-me o peito. Embora que o amor que cresce nele e nele mora, só findará quando findar minha vida. Veja que ele está falando daquele grande paradoxo, né, com a morte, né? O amor, né, e a morte, tá certo? Ó meu amor, com um mar profundo, achaste em mim teu álgido, teu fundo, teu derradeiro, teu feral abrigo. Peraí, Kelly, eu não poderia confundir isso com Álvares de Azevedo? Não. Como? A forma parnasiana, gente. O romantismo trabalha com a liberdade. O romantismo não trabalha com soneto, amarrado, a questão das rimas. Esse tipo de vocabulário não é romântico. O romantismo trabalha um vocabulário mais simples, tá? Então, isso você já consegue perceber. A estética, a forma. A temática lembra muito a da segunda geração romântica, né? Esse amor melancólico, essa questão da morte. Mas aí você já vai ficar atento. Aquela questão que ele falou da forma parnasiana. Muito bem. E então a gente migra de vez, né, para aqueles poemas realmente de transição. Poemas esses que vão levar a gente a refletir, vejam bem, a reflexão, certo? Sobre a essência, sobre a existência. Ou seja, poemas existencialistas, em que eu vou trabalhar justamente a grande influência de autores europeus sobre o autor, tá? Então, a gente realmente vai enxergar outra coisa. Nem parece parnasianismo. Quando a gente olha, né, assim, eita, tem a forminha, mas a essência do poema é outra. Por exemplo, o poema Mal Secreto, que é um poema que cai muito em vestibular, tá? Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Cólera é raiva, gente. Bora interpretar.
E ele está falando o seguinte, de máscaras sociais que nós usamos. Imaginem se a dor que eu estou sentindo eu estampasse no meu rosto. Toda ilusão, toda tristeza, todas as dívidas, todos os problemas, eu estampasse no meu rosto, tá? Se pudesse o espírito que chora vir através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guardar um atroz, um recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Muitas vezes a gente não vê, né, que a pessoa está sofrendo. A pessoa passa por nós, ela fala, ela dá bom dia, boa tarde, boa noite, tá rindo, tá feliz, mas ela tá triste. Ela está magoada. Alguma coisa ruim aconteceu e a gente não sabe por conta dessa máscara da face. Lá no íntimo, a gente não tem como acessar, a não ser que a pessoa deixe a máscara cair. Quanta gente que ri, talvez, cuja aventura única consiste em aparecer os outros venturosos. Será que não existe alguém por aí cuja única essência da vida, o único plano da existência dela seja aparecer aos outros algo que ela não é, algo que ela não tem, algo que ela não sente? A minha vida, é sempre maravilhosa, tô sempre feliz, sempre alto astral. Será que é sempre assim? Né? Será que essa pessoa está querendo nos mostrar uma vida que talvez não exista? Então veja que profundidade, né? Veja como ele nos leva a refletir, minha gente, de uma maneira assim. Nossa, né? Que é sem palavras. Esse outro poema aqui, As Pombas, que inclusive elencou a ele, né? O carinhoso apelido, pseudônimo, enfim. Eu coloco mais como uma perífrase, tá certo? O poeta das pombas. O Olavo Bilac foi o príncipe dos poetas. E o Raimundo Corrêa, o poeta das pombas. Bem, não é a mesma relação, né? É muito melhor ser príncipe dos poetas do que o poeta das pombas. Mas por que isso? Porque esse poema que vocês vão ver agora, ele marcou imensamente a carreira de Raimundo Corrêa. Novamente, o que é que eu tenho? Um soneto, né? Fiquem atentos, não caia nas pegadinhas. Veja, você tem um soneto. Se a gente fizer a métrica, tá? Vai dar um verso decassílabo, tá? Para quem não lembra, né? A medida do verso. É só a gente fazer uma divisão como se fosse uma divisão silábica comum, né? É normal. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Também dois corações onde há botou. No caso aqui a gente pode juntar, né? Deixar aqui cortando o AM, tá certo? Por que a gente corta a última sílaba? Porque a gente só conta até a sílaba tônica da última palavra. Por que que a gente juntou aqui? Porque essas duas vogais são átonas. Eu posso juntar se eu tiver uma vogal tônica mais uma vogal átona. Vogal tônica é se for a sílaba tônica, tá, gente? Ou se eu tiver duas vogais átonas, certo? Duas vogais fraquinhas, que não é a sílaba tônica da palavra. Também dois corações onde há botou. Deu 10, tá vendo? Então, se a gente contar aqui bem direitinho, vai ter uma divisão aí de 10 sílabas, tá certo? Então, aí a gente pega e volta, né, para fazer a seguinte análise. Veja também a questão das palavras, do emprego, né, das palavras. Veja a questão do vocabulário, né? Então, tudo isso corrobora para a gente ter aí o quê? Um soneto, um verso decassílabo, né? A métrica perfeita, o vocabulário mais erudito. Agora, a essência do poema, bicho. Ele vai discutir aqui com a gente a questão dos sonhos. Vê só.
Agora, é Raimundo Corrêa, viu? Como é Raimundo Corrêa, Kelly? Como assim? Raimundo Corrêa, ele tem uma visão melancólica, tá? Então, não esquece, a gente falou disso já. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. O que é que eu tenho até então? Uma descrição, típico do parnasianismo. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em banda em revoada. Até agora, só uma descrição de uma cena, típico do parnasianismo. Descrição, não é isso? Mas vejam a virada. Vejam quando ele entra aqui também, tá? Ele começa a comparação a partir desse primeiro terceto. Também dos corações onde há botões, sonhos, um por um céleres voam. O que é célere, Kelly? É acelerado, é rapidamente, tá? Como voam as pombas dos pombais. Ou seja, ele está comparando os sonhos às pombas, certo? No azul da adolescência, as asas soltam. Quem solta? Os sonhos. Os sonhos soltam as asas no azul da adolescência. E fogem, né? Aos pombais, mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. É como se ele quisesse dizer o seguinte, que no entardecer, né, no final da tarde, as pombas voltam para os pombais, mas aqueles sonhos que nós tivemos e que não realizamos, quando a gente está no entardecer da vida, ou seja, envelhecendo, a gente não consegue mais realizar. Isso é uma visão pessimista. É a mesma coisa dizer que uma pessoa idosa, ela não tem capacidade de fazer, sei lá, um curso que ela quis fazer quando era jovem, enveredar por uma outra área, realizar um desejo, uma viagem. Ué, você morreu? Basicamente é isso que ele está dizendo. Então não esqueçam que Raimundo Corrêa, ele é um autor de transição. Por quê? Veja o que é que ele está trabalhando com a gente. O sonho, a essência da gente, né? A existência. Isso é o que a gente chama de temática metafísica, tá bom? E a temática metafísica é justamente algo que a gente explora na próxima escola, no simbolismo. O simbolismo não vai discutir nada materialista, tá certo? Nada que seja carnal, né? Ele não vai falar, por exemplo, do amor homem e mulher. Não vai, porque isso é carnal. Ele pode falar do sentimento, né, do amor em relação à essência do ser humano. Mas em relação a questões carnais, não. É justamente o que você já vê aqui em As Pombas, né, e em Mal Secreto. Ele não fala de nada necessariamente conectado à matéria. Ele fala dos sonhos, dos desejos, coisas, né, que são mais metafísicas, ou seja, além da matéria. Tá bom? Beijo, espero que tenham aprendido, né, sobre Raimundo Corrêa, que é um grande autor também do parnasianismo. Até a próxima.